E o Trump também pegou mal aquela questão de expulsar a paz, manter as crianças, né? Que aconteceu no governo dele. Então, Mas eu acho que as bandeiras são mais para aí. Eu acho que fica um pouco na dúvida saber o que seria a Kamala na parte de economia, de crescimento, de investimento. E eu acho que esse é um ponto relevante, né? Porque o mundo está crescendo, a China está vindo aqui com isso, com aquilo. E o que é você, Kamala, né? Beleza, tudo bem, eu entendo que você defende o direito da mulher, do aborto, defende da identidade de gênero, mas e esses outros temas? Eu acho que isso falta um pouco ouvir ela, né? Nesse sentido, assim, e saber... O Trump tem a posição dele bem firme nesses aspectos. Goste ou não, ele tem uma posição, né? Mas qual que é a da Kamala, né? Perfeito. Cara, uma coisa que eu anotei aqui que me chamou a atenção foi você falando do Trump, né? Dessa questão que ele defende, cara, vamos taxar coisa que vem da China e a gente produz... semicondutores e chips em outros lugares, vamos tentar trazer isso daqui internamente. A gente pode dizer que é isso que está impactando negativamente o setor tecnologia nos últimos dias aí, principalmente nos Estados Unidos, porque você tem grandes empresas dos Estados Unidos hoje que são muito representativas lá no S&P, principal na Nasdaq, né? E, consequentemente, algumas ali no S&P. E, cara, que estão subindo faz bastante tempo. E aí, elas estão muito interligadas, a cadeia de produção, com a China. Então, o Trump vencendo, dá pra gente dizer que, cara, essas empresas seriam impactadas negativamente ou é algo muito alinhado com aquilo que você falou no começo? A gente pode esperar um negócio, mas a realidade ela pode ser muito diferente do que parece estar desenhado, né? Não, né? Só um ponto que eu acho que a gente fica, às vezes, muito analisando... se você olhar Estados Unidos muito com a cabeça de Brasil, né? Você vai achar que tudo é política. E não, na verdade, não. Assim, claro, o Trump foi mais um vetor, por exemplo, nesse rotation todo que está acontecendo no mercado. Mas por trás, além, né, do Trump, se tinha expectativas de lucros bastante elevadas já para as empresas do S&P, essas empresas se valorizaram pra caramba. Né? NVIDIA 150% nos últimos 12 meses, Microsoft 30%, 40%. Então, assim, já tinham expectativas de lucros muito elevadas e você chegando numa safra de balanço que começou recentemente, faz 2 semanas que está tendo. Vou botar no bolso esse meu lucro aqui, porque vai que essa empresa não entrega na vírgula que o mercado está e o mercado vai penalizar. Foi exatamente o que está acontecendo. A Tesla lá, o mercado penalizou, aí Google, o mercado penalizou. Excelente resultado do Google, excelente resultado dessas empresas, já aconteceu isso, né? A empresa divulga um baita resultado, não, mas teve 20 milhões a menos em bilhões de dólares de receita do YouTube Ads, então o Google cai 10. Então, então, acho que esse foi um ponto primeiro, a questão de expectativa e resultado, botar no bolso. Teve o segundo ponto de que a administração Biden soltou um report, né, de controlar mais a transferência de tecnologia para a China. Né? Você sabe que hoje já tem restrições da NVIDIA para vender chips de última geração para a China, especificamente. A ASML também, aquela empresa que fabrica máquinas, né, para quem vai produzir o semicondutor. Então saiu esse reporte recentemente e aí isso penalizou também essas empresas. Que é uma coisa que também, Trump até já comentou alguma coisa, mas saiu esse reporte que não, a gente pode ter cada vez mais escrutínio e um peso maior de tipo, do que você pode, que é a questão de transferência de tecnologia, né? E isso tudo meio que só catalisou esse movimento de rotation, né? Poxa, assim... Por último, mas não menos importante, valuation também importa, né? Você começa a ver lá a empresa já negociando não sei quantas vezes lucro e o resto do S&P negociando na média ou até abaixo, e ela muito acima da média, então você faz aqui esse trade de rotation. Então, e aí eu acho que o Trump meio que entrou junto a isso, né? E acabou influenciando. Mas, que nem eu comentei, assim, cara, a verdade é que o governo Obama, o S&P subiu, se não me engano, 16%, no governo Trump também foi meio parecido, e no governo Biden estava 12%, mas se você botar esse ano, provavelmente vai aumentar um pouquinho também. Então, assim, fez diferença, né? Legal, interessante. Uma coisa que eu ia perguntar para você, e aí você já tocou um pouquinho no assunto, é desse lado fiscal, porque... Os Estados Unidos, acho que pela primeira vez na história, eles gastaram mais com juro do que com defesa, né? É um negócio histórico. Só que, isso sai nas notícias, aí você vê a repercussão lá nos Estados Unidos, caramba, que absurdo, né? Estão gastando mais com juro. Só que aí você vê as propostas dos candidatos, vou reduzir imposto. O outro lado, que é o democrata, vou gastar mais. E você não vê, então, parece que nenhum lado preocupado com o fiscal.
nos Estados Unidos. Você começa a ver e nunca foi preocupação, acho que, pelo menos desde quando a gente investe, está no mercado, nunca o mercado ficou preocupado. Fiscal nos Estados Unidos? Desculpa, fiscal, o problema é aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos começa a surgir essa preocupação fiscal, mas a princípio não é nenhuma grande bandeira e nada que os candidatos falem muito sobre, inclusive defendam, né, um controle maior ali das suas despesas ou receitas e tudo mais. Isso está começando a preocupar? Você fala, você que está lá em Miami, as pessoas, os investidores lá nos Estados Unidos? Eu acho que quando você fala de mercado, sim, mas a questão é que não é uma pauta que angaria votos, né? Você falar de situação fiscal, gasto, controle de gasto, não dá voto, né? Então acaba que não é meio tocado nisso. E de fato, assim, acho que de ambos os lados, a visão ela não é muito positiva, de fato, né? Você tem, é isso que você falou, assim, de um lado, ninguém fala em cortar gastos, né? Ou controlar melhor os gastos, ou equacionar as despesas e por aí vai. Agora também tem umas coisas que são interessantes, assim. Primeiro, muito se fala a dívida americana são 30 trilhões de dólares, sim, mas o PIB americano são 26, 27. Tá, a relação tá mais de 100%, tá elevada, ok, mas da mesma forma que as cifras de um lado são elevadas, do outro também são, assim, né? A economia ela é muito grande, a economia americana. Os juros subiram recentemente, e aí obviamente que gerou esse descompasso, né, entre gastar muito mais com o juro do que no militar. Agora, os Estados Unidos, primeiro que você tem no final do dia, e essa não é a melhor solução, acho que assim, a melhor solução, ponto, controlar gastos, né? Essa é a melhor solução, ponto. Agora, no final do dia, os Estados Unidos têm o poder de impressão da moeda que é de reserva de valor global. Então, no final do dia, assim, eles vão honrar o compromisso dele, né? Ainda que sob pena de emitir mais moeda e gerar mais inflação ou depreciar o dólar, ponto.